Oh, ah, Olá, boa sim, tarde, gente. boa Aqui eu estou tarde. fazendo uma entrevista hoje com a Jake para o meu canal do YouTube, um canal que chama Equaliza Saúde. Lá eu vou fazer entrevista com vários enfermeiros de todas as áreas. E para quem é esse conteúdo? Para você que é enfermeiro, que já está na área há muito tempo e quer aprender mais sobre as áreas. Você que está na faculdade, quer saber onde, qual direção que você vai para você que é técnico de enfermagem, que quer entrar, e para você que não é técnico, não é enfermeiro, não está na área e tem interesse pelo assunto da enfermagem, né? Então, eu peço que você entre no canal, que você curta, que você disponibilize para todos os enfermeiros para essa informação chegar ao maior número de enfermeiros possíveis. E também depois vou deixar o link também do meu canal da minha página no Instagram para vocês irem lá, porque eu também vou encher de novidades da nossa área. Hoje a nossa entrevistada é a Jake. A Jake trabalhou comigo há muitos anos atrás aqui em Belo Horizonte, né? E ela é Uhum. graduada em enfermagem desde 2008, pós-graduada em enfermagem e estética desde 2016, trabalhou em terapia intensiva por muitos anos, empreendeu em uma clínica própria de estética, onde que ela mexia muito com vitiligo também. Supervisionou estágio técnico, foi instrutora de curso de aperfeiçoamento de enfermagem e terapia intensiva e já atuou como palestrante também e já fez uma publicação na revista Unilos, né? E ela vai falar com a gente a respeito do processo, né, que o enfermeiro que quer trabalhar fora passa, né, para poder trabalhar lá no exterior, né? Ela hoje mora nos Estados Unidos e referente a isso a gente fez uma pesquisa, né, tem em torno de 3,9 milhões de enfermeiros registrados nos Estados Unidos. E de acordo com os dados, né, da Associação Americana de Faculdade de Enfermagem. E tem um artigo de 2023 que fala que tem uma demanda alta e que essa demanda só está aumentando, em torno de 275 mil enfermeiros é a necessidade dos Estados Unidos entre 2020 e 2030. Então, o campo está pungente, temos que aproveitar isso, e a Jake veio aqui para falar como que funciona esse processo. Jake, boa tarde. Boa Me tarde, Lu, conta tudo bem? primeiro sobre sua trajetória, tá tudo ótimo. Sua trajetória aqui no Brasil. Então tá, vamos lá. Já deu meu histórico todo aí completíssimo. Vamos agora para a parte para que os colegas da enfermagem entendam como funciona esse processo de validação de enfermagem aqui nos Estados Unidos, quais são os caminhos, né, Lu, que eles Isso. precisam trilhar, as dicas, né, as experiências que eu passei que talvez possa ajudar outros a evitar, né, alguns perrengues. Então, começando pela trajetória minha, que foi fundamental, né? A minha formação acadêmica, começando lá na PUC, foi fundamental para que eu chegasse aqui hoje nos Estados Unidos para pleitear o Green Card com o EB2. O que que é o EB2? É uma modalidade chamada habilidade especial. São profissionais que têm um diferencial na carreira. Então, fica essa dica para já os acadêmicos de enfermagem, para eles já terem essa maturidade de que durante a graduação é importante também se destacarem, né, na formação acadêmica, né? Não é só depois que formar, não. Não esperem formar para vocês já ir ganhando plus no currículo de vocês. Então, como que eu ganhei isso? Através de pesquisa. Eu, na PUC, na graduação de enfermagem, eu me tornei bolsista de pesquisa e aí desenvolvi um projeto sobre vitiligo, e esse projeto me trouxe grandes, resultados. Foi a primeira publicação científica, né, sobre representação social do vitiligo. E isso fez uma relevância muito grande desse artigo, porque foi o primeiro na literatura a citar a representação social para os pacientes de vitiligo. E aí, por que que eu estou citando isso? Porque isso foi um ponto muito importante para que hoje, né, eu tivesse aqui nos Estados Unidos com o Green Card, com uma habilidade especial. Quer dizer, nessa história toda, né, eu já tive esse bônus. Durante a minha formação, eu fui para UTI, foi um dos lugares que eu me apaixonei, desde acadêmica, então nunca mais eu quis sair. E dali para frente, eu fui crescendo como enfermeira intensivista. Trabalhei, né, Lu, com você no Vila da Serra, trabalhamos juntas por um tempo.
fui dar aula, né? Dei aula de terapia intensiva em alguns hospitais e instituições também de ensino. E ao longo dessa história toda, eu também fui cansando, né? Porque o TI também cansa. É Então, pesado, é um serviço pesado. puxado, é muita responsabilidade. O enfermeiro intensivista, eu brinco que quem trabalha na terapia intensiva sabe trabalhar basicamente em qualquer setor. Não todos. Hoje eu tenho mais maturidade que, né, tem oncologia, obstetrícia, são setores totalmente diferentes. Mas, basicamente, a parte crítica, o enfermeiro ele dá conta muito bem em qualquer outro lugar. E aí, chegou um ponto que eu cansei, e quando foi em 2013, 2012, eu entrei para estética. E aí veio já eu conciliar a estética com a terapia intensiva. Fui levando assim até um certo tempo. Trabalhei por muito tempo depois só na estética, né? Deixei um pouquinho de lado a UTI, fui para a estética. Quando veio na pandemia, o Covid pegou, né? Todo mundo. E eu comecei a ver o quanto os enfermeiros estavam exauridos, né, na terapia intensiva de cuidar dos pacientes do Covid. Então, aí foi a hora que eu voltei, né, para ajudar e para eu fazer aquilo também que eu amo, né, que é a terapia intensiva. E ali eu pude fazer, né, tudo que eu fiz, eu tentei fazer do meu melhor, e eu vi uma equipe muito cansada, muito exaurida. E, assim, muitos pacientes ali de Covid já abrindo lesão, né? E assim eu falei: não, aqui o setor não tem nada a ver com lesão, vamos melhorar essas mudanças de decúbito, vamos correr atrás. E aí a equipe cansada, eu entrava junto, eu ajudava, eu fazia a mudança. E o resultado disso foi uma UTI de 10 pacientes após 2 meses que eu estava assumindo como enfermeira. A gente zerou as lesões da UTI, né? Ah, Então, legal. é, isso trouxe um bônus para mim também nesse setor, que foi o reconhecimento, né, da coordenação, por eu ter feito aquele trabalho, por eu ter alcançado, uma melhora na qualidade dos pacientes. E por que que eu estou falando isso, gente? Porque tudo que a gente faz trabalhando é importante que todo reconhecimento ele também seja escrito. Então, isso, nesse momento, eu não tive maldade nem maturidade, porque eu poderia ter pedido a eles uma carta, né, contando essa história. Eu teria documentado esse reconhecimento, e eu não fiz. Então, passou o tempo, né? Quando foi em 2021, eu vim para os Estados Unidos, né? E eu sempre vim aqui passear, porque minha mãe mora aqui, minha irmã mora aqui há 25 anos, elas têm muito tempo aqui, eu sempre estava aqui. Eu vim passear. E no que eu vim passear, eu conheci hoje o meu marido, e aí eu fiquei. E aí entra a história, né? Porque eu vim para os Estados Unidos. Eu não tinha a menor pretensão até então de vir trabalhar aqui como enfermeira. Mas não é a gente que escolhe os caminhos, é Deus que determina. E tem coisas que a gente tem que viver, tem processos que a gente tem que passar. E aí eu que nunca imaginava, porque eu já tinha uma vida bem tranquila, estabilizada, uma clínica de estética no Brasil, uma vida razoavelmente boa. E aí eu optei por ficar, conheci uma amiga, né, aqui, e que ela tinha acabado de entrar com o EB2, né, o EB2NW, que é o Green Card como habilidade especial, que ele abre para todas as categorias, desde que você, né, tenha feito algum trabalho relevante, né, na sua carreira. E aí, o advogado dela me procurou para me conhecer, saber do meu histórico profissional, e aí veio, né, a surpresa. Ele falou comigo que eu tinha eu atendia Requisitos. todos os requisitos. Eu tinha todos os prongs, são 7 prongs, que são 7 etapas que o Green Card do GB2 exige. E eu atendia todos, né? São publicação científica, um trabalho relevante, mais de 5 anos de experiência, né? Então, tudo isso eu já tinha. E aí ele me incentivou a ficar, porque meu Green Card seria bem rápido, né? Naquele momento ele falou que o Green Card sairia com 1 ano. Aham. Então eu fiquei, né? Conversei, né? Foi tudo muito bem alinhado com o pai da Valentina, porque
né? Ela também a guarda era compartilhada, eu e ele, né, cuidando dela, mas aí ele concordou, vendo que a proposta do advogado era boa. Então eu fiquei. E aí eu fiquei, casei com o Robson, né? Dei entrada nesse documento e aí veio a surpresa. Quando eu dei a entrada no documento, o advogado me mandou uma mensagem falando que eu tinha que ter 7 cartas para anexar no processo, constando que eu realmente tinha um trabalho relevante nos lugares que eu já passei. E aí, por que que eu contei essas histórias, né, da PUC, do meu projeto de pesquisa, desse trabalho, né, da UTI Covid, que eu tive esse elogio? Porque eu precisei voltar nesses lugares para eu pedir uma carta. Então, fica essa dica para vocês. Toda vez que vocês receberem um elogio, vocês não falam só muito obrigada, vocês falam assim: você pode me dar uma carta contando essa história só para eu guardar? Nem que seja para você guardar um dia de carinho, mas você nunca sabe se vai precisar. E eu precisei. Então, eu precisei pegar carta em todos os lugares que eu passei, de todo um trabalho diferenciado que eu fiz, e graças a Deus, em cada um eu tinha uma história relevante, né? E aí, anexamos no processo. É uma exigência do processo essas cartas. Então, a etapa, né, para você pegar o green card, ela é paralela, para quem não sabe, ao processo de validação do diploma. Então, uma coisa é você fazer todo esse processo de B2, pegar, atender os 6 critérios, 6? Depois eu vou dar uma olhada aqui. Ah, Depois a gente pode falar disso mais específico também, né, Lu? Sim. Porque é muita coisa, assim, para o processo é muito critério que tem que falar. Então, é só para vocês saberem. Tem os critérios e depois que você dá entrada no seu Green Card, você é pleiteado com o Combo Card. O que que é o Combo Card? Eu recebi, entrei com o meu processo, não fiquei aqui dia nenhum ilegal, porque se eu ficasse, automaticamente eu não tinha direito de entrar com esse processo, então só Então, esse é pode. um primeiro requisito, né, Jake? É, Estar legal nos Estados Unidos, né? aham. É o Primeiro, primeiro. não fique legal. Se você está dentro dos Estados Unidos querendo entrar com processo de Green Card, não fique legal nenhum dia, como profissional, né? No EB2. Você pode dar entrada dele do Brasil, não tem problema nenhum também, tá, Lu? Você pode fazer esse processo todo de validação pelo Brasil. Isso não vai comprometer, né? Agora, você vai pegar ele pelo consulado, aí vem as questões consulares, que não sei se está fechado, está atrasado, mas você pega ele pelo Brasil. Você tem também a opção de pegar o Green Card com o EB3, que aí o hospital é que vai pedir o Green Card para você. E eu conheço um monte de enfermeira que veio do Brasil direto para cá, já trabalhando pelo hospital. Aí você tem que ter um contrato de 3 anos e cumprir esse contrato com o hospital, senão você paga uma multa. Então, tem caminhos para você vir para os Estados Unidos como enfermeira, trabalhando, e não necessariamente precisa você já estar aqui dentro para você dar entrada nesse processo. Você pode fazer ele do Brasil tranquilamente. Então, é uma dica, porque muita gente acha que tem que vir para cá para dar entrada nessa documentação toda. Não é preciso. Por que que eu fiquei? Porque aí eu casei, né? E aí foi uma oportunidade, a Valentina estudar aqui, né, estudar numa escola americana. Ela estudava no Brasil, escola particular, né, um custo de vida muito alto. Então, tudo isso contou para que eu ficasse também, né? Hoje, Valentina fala inglês fluente, né? Já tem 4 anos que a gente está aqui. Então, todo esse processo que eu tenho passado e que eu passei vale muito a pena quando a gente vê, né, os nossos filhos assim tendo uma outra formação, né, grandes oportunidades aqui, então vale a pena. Mas não é fácil, não é fácil. Então eu passei muita coisa aqui, a adaptação não é fácil. Eu falo para quem quer vir para cá, escolha muito bem o estado que quer vir morar, porque se você não adapta ao frio, não vá morar num lugar frio. Eu tenho uma imensa dificuldade com frio e eu estou morando aonde? No frio. É. Não é fácil, porque muito, assim, você ir passar uma temporada de férias é lindo, você vai esquiar, você vai todo dia pôr um look diferente. Agora você acordar todo dia na neve para levar filho na escola,
né? Você sai com o cabelo penteado, você sai de pijama, só com um casaco por cima. Para mim é desgastante, assim, o frio dói. Então, assim, a Aham. situação não é fácil. Então, fica essa informação importante para que você escolha um lugar que você vai, pelo menos, ter como ponto um clima mais adaptável, porque Então, são muitos obstáculos. pois é, então uma das coisas que é importante é a legalidade, escolher um estado, não só de temperatura e de uma boa adaptação para você, mas também tem a questão de que tem vários estados que precisam mais do que outros do profissional enfermeiro também, né? Tem que dar uma olhada nisso, né, Jake? Tem lugares que é menos burocrático para você iniciar já a carreira como enfermeira. Mas, organizando aqui a linha, né, para você chegar no ponto que hoje eu cheguei, que hoje eu já sou enfermeira nos Estados Unidos, eu já tenho a licença, né, de enfermagem. Então, primeiro, eu dei entrada legalmente, eu não fiquei aqui legal e dei entrada no meu processo, né, com o advogado. Paralelamente a isso, Lu, vem você, o advogado não vai fazer isso para você. É você que tem que ir atrás da validação do seu diploma. E Aham. aí eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu estava ali trabalhando com o advogado, entregando documento para ele entrar com o meu processo. E aí ele já entrou e eu já recebi meu combo card, que era o Social Security, o Travel Authorization e o Permit Work, que é a autorização de trabalho. Eu tinha já a opção de trabalhar, eu já estava aqui legal e autorizada a trabalhar e meu processo em andamento, mesmo sem receber o documento ainda, o green card ainda. Mas eu já tinha, eles já tinham liberado, tipo assim, você está aqui dentro, pode ir trabalhando. E aí, Não, não como enfermeira, né? não, Em como enfermeira. outras Exatamente. coisas, né? Eu podia ir para o hospital, mas, sei lá, trabalhar lá em um setor administrativo que não me exigisse, né, a licença de enfermagem, em qualquer coisa, em hotel, qualquer coisa. Uhum. Mas, como enfermeira, você só vai trabalhar no país como enfermeira se você fizer o outro processo, que é a validação do seu diploma. E aí, como que você faz isso? Paralelo ao EB2. Você vai entrar em contato com duas empresas aqui, a CIGNFS ou a Joseph. A CIGNFS, ela é uma empresa mais antiga e mais burocrática. Então, ela você precisa ir na faculdade, mandar tudo de envelope, correio, receber aqui, protocolar, é muito moroso. O CGNFS, ele é moderno. O sistema é tudo via computador. Você só precisa mandar um e-mail. E aí, qual foi o primeiro e-mail que eu mandei para eles? Oi, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou enfermeira do Brasil, gostaria de validar o meu diploma nos Estados Unidos. Ponto. Eles me responderam: Oi, tudo bem? Prazer, que bom que você nos procurou, tal. Para você dar entrada no processo, você tem que pagar uma taxa, US$ 360. E aí eu paguei a taxa. A partir do momento que eu paguei a taxa com eles, quer dizer, eu criei um vínculo com eles, aí veio uma pessoa da equipe deles para me orientar. Falou: Oi, tudo bem? Eu sou fulana da Joseph e eu vou te orientar o que que você precisa fazer. E aí, a primeira coisa que ela me pediu foi para que eu mandasse o e-mail institucional para ela. Por quê? Porque, na verdade, Lu, é aí é que está a questão. Essas empresas que te cobram um absurdo para fazer a validação do seu diploma, são as empresas de consultoria, na verdade, elas não têm trabalho. Quem faz isso é a instituição junto com a Joseph. A única trabalho que você tem é pagar a taxa e mandar o e-mail para sua instituição e falar: olha, eu sou fulana, eu estou nos Estados Unidos, eu estou validando meu diploma, a Josi vai entrar em contato com você. E a Entendi. faculdade resolve. Entendeu? Entendi. Aham. Então, Essa empresa ela entra em contato com a faculdade daqui ou a faculdade daí. daí, do Brasil, eu formei na PUC. Então, Aí eles quando conversam. a assistente da Joseph me pediu o e-mail da PUC, eu fiquei perdida, porque a PUC é muito grande. Aí eu liguei para lá e falei: olha, quem aí é responsável pelo setor de validação de diploma? A PUC já tem um departamento só para isso, né? Porque ela está acostumada, é um fluxo muito alto de alunos que vêm para cá, né? Que vai para qualquer lugar do mundo. Então, ela já tem um departamento que faz isso. E aí ela me direcionou o e-mail. Olha, você vai mandar o e-mail para fulano e explica aí a sua situação. Mandei o e-mail, ele já me falou: ah, ok. Pode falar para eles me mandar o e-mail para que eu envie para eles o seu histórico, o seu diploma,
e preencher os formulários que eles me pedirem. E assim foi feito. Então é muito tranquilo. Meu trabalho foi o quê? Pagar US$ 360 da taxa e ligar para a PUC e pedir eles para fazer esses preenchimentos de formulário. E aí, Não depois que você fez essa validação do diploma, aí hoje você não pode atuar porque você não tem o green card ainda. Ou pode atuar se você quiser trabalhar numa instituição de saúde. pode, não. Aí, depois que você validou, a JOS te dá uma carta falando que seu diploma está reconhecido em território americano. E qual que é uma informação muito importante? Muita gente que está no Brasil acha que para ser enfermeiro aqui tem que vir para cá fazer complementação de carga horária. Eu ouvi isso a vida inteira. E não é verdade. Então, quem tem uma carga horária de matéria muito maior somos nós no Brasil. Então, quando a gente valida o diploma que a JOSF analisa, né, que a empresa analisa a nossa carga horária, nossa, não É precisa sete. falar nada, é excelente. Então, assim, você não precisa estudar aqui, você só precisa fazer isso, né? E aí, você validando esse diploma, ela te dá essa carta, né, reconhecendo seu diploma, é como se você tivesse formado aqui. E um curso de enfermagem aqui é caríssimo, é na faixa, 4 anos de graduação, vai sair mais de US$ 100.000. É muito Nossa. caro uma faculdade aqui. Eu recomendo, quem está no Brasil, faça o curso do Brasil, né, e venha para cá, porque tem muita gente que tem legalidade aqui, mora aqui legal, e às vezes desanima de estudar aqui porque a faculdade é muito cara. Mas se ela for para o Brasil estudar lá, ficar lá, fazer 4 anos lá e voltar, ela volta para cá com uma economia muito grande. Então, assim, tem essa dica também, para quem já está aqui, Uhum. às vezes já nasceu aqui, né? Já é filho de imigrante brasileiro, mas acho difícil fazer pagar isso, embora que Sim. tenha muito financiamento, mas é possível ir Uhum. para o Brasil, fazer a faculdade e voltar, né? E atuar aqui. E aí faz esse processo do mesmo jeito, de validação. E aí, depois que você valida, eles te dão essa carta, aí você vai entrar em contato com o estado que você quer fazer, tirar sua licença. É a mesma coisa que você fosse fazer uma prova no Conselho Federal de Enfermagem. Depois que você passa, aí você tem que escolher qual estado você quer trabalhar. Aí você Uhum. aplica para aquele estado. É a mesma coisa aqui. Então, aqui eu tive que escolher um estado, eu escolhi Montana. Por que que a gente escolhe Montana? Porque Montana é o mais rápido e o mais tranquilo. Outros estados te exigem que você faça inglês antes, uma prova de proficiência. Uhum. Deixa eu só desligar aqui. Uma prova. Caiu? Caiu não. Não. Outros estados exigem que você faça o inglês antes de fazer a prova do NCLEX. O Uhum. NCLEX é a prova que vai te dar licença. Então, para os imigrantes, você tem que apresentar, em alguns estados, não são todos, a prova de inglês. Outros estados nem te exigem. Você pode ir lá e só fazer a prova do NCLEX. Essa prova, Lu, é importante falar isso, ela é para qualquer profissional que se graduou em enfermagem. Seja Entendi. formado nos Estados Unidos, na China, no É como Brasil, se fosse uma OAB. Uma OAB. na OAB. E ela é igual, ela não tem diferença de prova, ela é igual. A mesma prova que eu fiz, uma americana fez, qualquer um fez. Então é a mesma Entendi. prova, não tem diferença de prova. Aí você faz essa prova, passou na prova, aí vem a sua licença, aí você recebe a sua carteira, aí você já pode trabalhar. Então eu escolhi Montana, passei em Montana, mesmo eu morando em Massachusetts. A minha vontade era de pegar minha mala e ir para Montana trabalhar, né? Mas eu tem que ficar aqui. E aqui, né, o processo é mais burocrático. Aqui, para eu transferir a licença, eu tenho que fazer inglês, eu tenho que fazer a prova de inglês. E aí, é por isso que é importante, é uma dica importante. Analise o estado que você vai morar. Porque se eu tivesse a opção de escolher o estado, eu escolheria Flórida, eu escolheria Montana, New Hampshire, que é aqui do lado. A minha transferência hoje está para New Hampshire, porque está aqui do lado, aqui, é Uhum. 15 minutos aqui de Massachusetts, é o estado colado, que também não exige a prova de inglês, você pode transferir. Então, cada estado tem sua regra. E é muito Entendi. importante você saber disso para que você vá para um lugar que facilite mais a sua vida. Então, assim, Flórida tem uma diferença e de outros estados. Você tem duas opções. Você não precisa fazer inglês,
Mas se você não quer fazer a prova de inglês para transferir a licença, você apresenta uma carta falando que você tem 2 anos, nesses últimos 2 anos, de experiência profissional. Aí eles te liberam da prova. Olha para você ver. Então você precisa legalidade, green card, pelo menos ter dado entrada Validação. nele, a validação do diploma e mais tipo um OAB, né? Um certificado NCLEX. de como que chama? NCLEX, que chama. NCLEX. O NCLEX é a Nurse, deixa eu ver aqui, é uma sigla em inglês que é National Course Licensure Examination. É, Aham. é um exame de licença nacional. É nível federal, né? É Uhum. um exame federal, na verdade, né? Então vale para qualquer lugar, território americano. E todo esse processo pode ser feito do Brasil. Pode. Você não precisa estar aqui para você fazer essa prova, você não precisa estar aqui para você validar seu diploma, você não precisa estar aqui nem para pegar seu green card, você pode pegar ele do Brasil. E Entendi. muita gente Então, não sabe, né? é porque a pessoa às vezes fica com medo de ir e passar a necessidade, né? Porque até uma pergunta que eu ia te falar, porque muitas vezes o brasileiro tem aquela questão de falar assim, né? Ouve-se muito. Ah, trabalha aqui como enfermeiro, como advogado, como engenheiro, mas vai para os Estados Unidos e trabalha como garçonete, pedreiro, trabalha com serviço que aqui não trabalharia, né? Então, a gente sabe que a remuneração aí é muito melhor, né? Mas tem pessoas que falam assim, ah, mas para mim passar por isso, né? Às vezes não, é questão de humildade, né? Ah, Uhum. não, eu não quero passar por isso para mim é muito desgastante, então eu não quero. Tem essa opção de fazer, né, aqui no Brasil e ir para aí, mas também tem essa realidade, que eu tenho certeza que você teve que passar por esse processo, mas que para você contribuiu financeiramente para o seu sonho, que era essa licença. Eu imagino que sim, né? Sim, e é importante. O meu marido fala, né? O Robson fala, Estados Unidos, ele é para todo mundo, mas não é todo mundo que é para os Estados Unidos. Porque aqui, se você não tiver humildade, né, para quem chega, né, de pegar trabalhos, né, que no Brasil a gente considera, é subemprego. Eu, por exemplo, no Brasil, eu tinha babá da Valentina, eu tinha quem limpava a minha casa, né? Eu tinha uma qualidade de vida boa. Aqui eu me tornei tudo isso. Eu me tornei a house cleaner, eu me tornei a babysitter. E por quê? Porque ou eu ia trabalhar primeiro com esse tipo de trabalho para eu me bancar financeiramente até eu, né, pagar essas licenças, porque eu 380 aqui do NCLEX, mais 160 da taxa do Estado de transferência para fazer a licença. Aí você vai pondo isso na ponta do lápis, não fica barato, O, né? o Green Card também foi caro, né, gente? US$ 17.000 o EB2NW. Então, tudo isso, né, para fazer pelo Brasil, fica puxado, né? Ganhar no Brasil, né, o salário em real e pagar isso em dólar não é fácil, mas tem muita gente que consegue. Mas a maioria, com certeza, não. Fica mais fácil o quê? Vir para cá. Porque aqui você ganha em dólar e você vai pagar todas essas taxas em dólar. Então, ficou mais suave, né, para mim vir para Uhum. cá, ficar aqui e dar entrada nesses processos. Mas se eu não tivesse humildade de ir trabalhar de house cleaning quando eu cheguei e não parar, eu não podia parar, né? Teria Aham. desanimado, ou eu teria falado, eu não vou ficar aqui me submetendo a esses trabalhos, eu quero ir embora para o Brasil. E eu não teria feito nada do que eu fiz. Então, Lu, o que eu deixo aqui de experiência e de dica é que sem humildade é difícil vencer, é difícil. E não é só aqui, é em qualquer lugar. E tudo que você faz com excelência, que você faz realmente com responsabilidade, você colhe os frutos. Por que que eu estou falando isso, Lu? Porque quando eu estava aqui precisando validar esses diplomas. E aí o trabalho que eu tinha, que era mais flexível para mim, era de house cleaning, e eu fui limpar a casa, eu fui com um monte de gente limpar a casa. E aí, o que que hoje aconteceu? Todas essas patroas que eu tive, hoje elas são minhas clientes de estética, né? Então, assim, hoje eu encontro com elas, eu pergunto como é que tá o schedule, e não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. E isso não tira de nós quem a gente é. Porque muita gente, né, no seu orgulho, na sua soberba, acha que se trabalhar de house clean vai diminuir a pessoa, vai desmerecer. E pelo contrário, são experiências que a gente ganha.
são conexões de pessoas que a gente faz, né? Isso vai para a bagagem da gente, são histórias que a gente tem para a gente contar, É o né? processo que ninguém vê, né, Jake? É um processo que ninguém vê, porque é muito fácil hoje eu estar aqui falando, né, de como eu validei o diploma, mas as pessoas acham que tudo foi flores e não foi. Eu passei muito perrengue aqui, passei perrengue porque eu cheguei, eu não tinha carro, Valentina teve que ir para a escola. Teve um dia que eu precisei levar ela para aula e achei assim que eu dava conta, né? Tava nevando, falei, ah, é um quarteirão da escola, vamos a pé. Eu quase congelei no meio do caminho com a minha filha, né? Para nunca mais. Foi uma experiência assim que nunca mais. Chorei. Falei, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Vontade de ir embora. Todo dia eu queria ir embora, sabe? Mas todo dia que eu queria ir embora, aí eu encontrava um motivo para não ir embora, sabe? Então, assim, quando Deus quer você em um lugar, você pode até querer sair dali, mas ele não te deixa Não sair. deixa. Tem que viver, às vezes, você tem que estar no deserto, né? Você só consegue chegar na promessa se você passar pelo deserto, né? Então, Exato. todos esses perrengues que eu passei, né? Eu não me tirou do meu propósito. Eu sabia, eu tinha que validar o meu diploma. Eu tinha que passar nessa prova. O NCLEX não foi fácil. Essa prova, ela é difícil. Eu costumo falar, Lu, que eu passo sempre de primeira em tudo, né? Aham. Sim. Tudo que eu vou fazer, eu faço de primeira. O NCLEX eu passei de terceira. Muito difícil. Uma prova que eu tive que estudar. Essa parede aqui atrás, vocês estão vendo? Uma hora eu vou mostrar como é que ela era de papel, de mapa mental para eu estudar. Tive que estudar psiquiatria, coisa que no Brasil a gente não tem foco em psiquiatria. E Não, aqui, muito pouco, né? muito pouco. Na faculdade a gente não tem esse foco, né, em É, psiquiatria. E é. aqui é pesada, a prova cai pesada, a psiquiatria. Cai tudo, diagnóstico, né? Os clusters, que são cluster A, B, C, e dentro de cada cluster tem lá as doenças psiquiátricas. Você tem que saber identificar sintomas e tratamento, medicamentoso principalmente, complicações. Então, assim, nossa. Depois que eu terminei esse NCLEX, a minha bagagem, né, mental também virou outra, né? O conhecimento é uma coisa maravilhosa que vale a pena. Depois que você aprende, ninguém tira de você. É. Então, assim, filho e conhecimento são duas coisas que Deus nos deu que ninguém tira. É. Então, isso é muito gratificante. Agora, Tem- fácil? Não. Todo dia eu ouvia um debochar, eu ouvia alguém falar comigo que eu estava sonhando que eu seria enfermeira aqui nos Estados Unidos. Aqui dentro eu tinha que ouvir isso. Você vai trabalhar com algumas pessoas, né, que são pessoas, né, mais negativas e Aham. que você se vê obrigada a escutar isso. Claro que eu chorava, mas eu só chorava com um propósito: ganhar força, me esvaziar daquilo e ganhar força para eu alcançar meu objetivo. Então, eu alcancei. Olha que bênção. Então, a gente não pode desanimar pelo que os outros falam com a gente. Aqui tem que ser um combustível para gasolina, Exato. né? Exatamente. Eu falo muito que é igual, uma vez eu ouvi um psiquiatra falando, que é igual uma flor, né? A gente, ela floresce na primavera, mas no inverno, que não é o momento dela ainda, ela está em processo ali para quando chegar a primavera, ela está bela, né? Então é esse mesmo, é o que você falou. Você teve que passar por coisas que você não queria, viver situações que você não queria, tudo em prol de uma coisa. Você tinha o seu objetivo ali traçado, né? Eu quero trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos e vou me dedicar para tal. E aí você se fez, né? Você teve humildade para fazer serviços que não era da sua área, para você juntar dinheiro, recursos para você ser uma pessoa melhor, né? Para conseguir o seu objetivo. E isso eu acho que é o que falta, né? Eu acho que é a cereja do bolo, é a Uhum. coragem, né? A faísca da coragem para fazer as coisas que a gente precisa, né? É, com certeza. Se a gente parar no primeiro não, e eu fui aprender isso, Lu, lá atrás, na faculdade, olha para você ver como que no passado, Deus já me preparava para o futuro, porque na faculdade tem uma história assim muito, muito boa de contar. Por quê? Porque quando eu quis fazer esse projeto sobre vitiligo, eu procurei uma professora que ela era responsável por metodologia na enfermagem, e ela riu de mim e falou assim: Quem você acha que é para fazer um projeto nessa magnitude? Você não tem cacife para isso, não, menina.
eu saí da sala dela chorando, mas aquilo eu engoli o choro. Falei, ah, é? Quando a pessoa tem resiliência, Lu, basta um não para aquilo ser o impulso dela. Quando Exato. a pessoa é triste, ela não tem aquela autoestima, e é isso, por isso que precisa se curar, se tratar. Um não, aquilo é motivo para ela desistir de tudo da vida. Acabou, a vida perdeu sentido. E não é assim. É isso que Deus espera de nós, que os nãos que a gente ganhe na vida, né, são os limão que a gente faça dele as limonadas. Então, Exato. assim, nessa época, eu saí de lá, eu falei, não, eu vou, sabe aonde? Com esse não que essa professora me deu, eu vou na reitoria. Será que lá da reitoria eles vão falar a mesma coisa? E sabe o que que aconteceu? Eu cheguei na Hum. reitoria, eu me filiei ao Diretório Central dos Estudantes da PUC, porque eu Aham. fiquei indignada. O que ela fez comigo me levou a tamanha indignação que eu me tornei membro do Diretório Central dos Estudantes, que é o maior da América Latina, o da PUC. Olha. E aí lá eu queria o quê? Brigar por pesquisa. Eu falei, não, eu tô inconformada. A professora falou comigo que eu não tinha cacife e agora eu quero. Aí entrei, eles, não, bem-vindo, aqui é o lugar dos excluídos, então vem pra cá. E Aí aí, você teve voz, né? E fez um trabalho super legal, né, Jake? Também sobre o olha só, eu vitiligo. tive voz, e por eu ser do DCE, eu tive contato com a reitoria da PUC, e o professor Volney me abraçou, e ele falou assim, eu te entendo. Professor Volney, que hoje eu espero que ele esteja vivo, porque ele já era um velhinho. Eu amo, nossa, sou muito grata a ele. Ele me incentivou, quer dizer, eu saí de uma professora para ir para o reitor me incentivar. E ele falou: você vai fazer, você vai sim, você tem capacidade, você tem vontade. E isso fez com que meu projeto de pesquisa sobre o vitiligo fosse premiado como o melhor trabalho de saúde de todas as PUCs de Minas Gerais. Eu Super ganhei um legal. prêmio que nem a professora Aglaia foi minha orientadora, e ela ri dessa história até hoje, quando a gente lembra, porque ela fala assim: você lembra no dia do prêmio que nós fomos lá receber? Aquela professora me abraçou, me deu os parabéns e virou de costa para você. Não, é porque ela tirou sua oportunidade de Ela crescer. Ou às vezes o que ela falou te impulsionou, né? Talvez você chegou onde Ela foi. não conseguiu, ela se viu numa situação quando ela viu eu receber um prêmio de uma coisa que ela lançou falando que eu ia ser incapaz de fazer. Ela Hum. não deu conta, né, de administrar aquilo. Ela não conseguiu ter humildade lá e falar: ô, minha filha, parabéns. Mas isso serviu o quê? De exemplo. Então, é isso, sabe? Assim, essas histórias são para motivar pessoas que escutam não. Eu ganhei muita portada na cara, muita. E isso não me parou e não vai me parar. Então, nunca um não para mim é motivo de me paralisar. Eu tenho isso em mim e nada e nem ninguém vai mudar. Se eu tenho uma coisa decidida, Lu, eu vou fazer aquilo. De alguma maneira ela vai acontecer, né? A não ser que Deus realmente me mostre que ali não é para mim. Né, o seu caminho, né? Ô, Exatamente. Jake, já estamos finalizando. Queria agradecer Ah, imensamente pela sua dedicação, por você ter disponibilizado tempo seu para isso, né? E desejo tudo de bom para você, que Deus ilumine sua vida aí, que você seja próspera, que você entre para trabalho, comece a trabalhar de fato no hospital. Eu sei que você já mexe com estética e depois a gente vai entrar nesse assunto também. Mas que Deus entrando. ilumine seu trabalho aí sempre, viu? Muito obrigada do fundo do coração. Amém. Obrigada, Lu, obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando. Parabéns pelo seu canal. Eu espero que eu seja a primeira e traga muita sorte também, muita Vai, com resiliência, certeza. tá? Você vai encontrar algumas dificuldades? Vai, mas não desanima, persevera, porque só vence quem persevera na vida. A gente não pode Isso desanimar mesmo. com os primeiros, não. Então, felicidades aí para você também, muito sucesso. Muito obrigada. Um beijo, Jake. Beijo, obrigada. Obrigada.